Lúcio esconde de Esmeralda, que tem parte do rosto desfigurado, marcado por cicatrizes. Esmeralda pergunta por que ele esconde a face e garante que ela só pode refletir bondade. Ela toca a parte não marcada do rosto dele, mas Lúcio segura sua mão e a beija. José Armando e Graziella avisam a Crisanta que estarão de volta para o almoço e com muito apetite. Depois que eles saem, Branca comenta com Crisanta que está aliviada por ver José Armando e Graziella em harmonia novamente, admitindo que ficou apreensiva por causa da moça que dançou com ele na festa. Crisanta reforça que a jovem é bonita e uma concorrente perigosa para Graziella. Graziella admite a José Armando que não suporta mais caminhar e questiona se o lugar para onde ele pretende levá-la fica muito distante. Ele reconhece que é um pouco longe. Exausta, Graziella afirma que só consegue chegar até aquele ponto e pergunta se ele se incomodaria em deixar a visita para outro dia, além de querer entender por que ele demonstra tanto interesse em conduzi-la até lá. José Armando explica que é um local deslumbrante, com uma gruta, uma queda d'água e o murmúrio de um rio subterrâneo. Com um pouco de sorte, ela poderia até encontrar uma jovem que vive naquela região. Ele acrescenta que essa moça esteve presente na festa do dia anterior, embora Graziella não a tenha visto. Quando Graziella pergunta se é amiga dele, José Armando admite que se trata da jovem especial de quem havia comentado, alguém que desperta sua curiosidade. Graziella provoca querendo saber se é somente curiosidade, e quando ele questiona se ela está com ciúmes, ela nega e logo muda de assunto, dizendo que ainda está indecisa quanto ao modelo do vestido de noiva. José Armando garante que ela ficará radiante com qualquer escolha, mas ela o chama de mentiroso. Ela diz que deseja conversar sobre os preparativos do casamento e pergunta quando retornarão à capital. José Armando hesita, pensa em Esmeralda e questiona por que Graziella quer partir. No íntimo, Graziella recorda-se de Adrian e responde que a vida no campo não combina com ela. José Armando lamenta, pois aprecia profundamente aquele lugar. Enquanto isso, Melésio aparece na cabana chamando por sua rainha. Dominga informa que Esmeralda saiu depois de comer e provavelmente está na gruta. Melésio exibe o ramalhete que trouxe, dizendo que colheu flores nas montanhas e nos jardins das fazendas por onde passou, mas que para ele Esmeralda continua sendo a mais bela de todas. Ele então pergunta se Dominga algum dia irá partir e ela assegura que dali só sai dentro de um caixão. Melésio reforça que deseja sua rainha sempre por perto, mas Dominga afirma que um dia a Esmeralda irá para o lugar ao qual realmente pertence. Na Casa Grande, Rodolfo comenta com José Armando sobre o próximo rodeio dos Penha Real e garante que seus animais serão mais uma vez os melhores da região. José Armando revela que talvez não permaneçam ali até o evento, pois Graziella demonstrou vontade de voltar para a capital. Rodolfo tenta minimizar, dizendo que seria apenas por alguns dias. Branca acrescenta que Graziella quer iniciar os preparativos do casamento. Fátima afirma que não vê problema em ficarem mais tempo e Graziella concorda desde que seja realmente necessário. Fátima e Graziella então se retiram para descansar. Rodolfo declara que José Armando é um homem de sorte, pois Graziella será a esposa perfeita, elegante e sofisticada. Graziella desabafa com Fátima, dizendo que ali tudo é muito afastado e que não sabe montar além de ter medo. A mãe sugere que ela peça a José Armando para ensiná-la, já que ele é um cavaleiro excepcional, mas Graziella admite que isso não lhe desperta tanto interesse assim. Esmeralda cantarola e suspira junto à cascata, imersa em pensamentos sobre José Armando. José Armando avisa Branca que pretende dar uma volta antes que Graziella desperte e revela que não pode mais caçar, pois prometeu a alguém que obedeceria. Ao ser questionado, ele explica que essa pessoa é a mesma jovem que conheceu quando imaginou que ela havia furtado morangos. Branca pergunta se ele voltou a encontrá-la e José Armando confirma que a viu novamente no dia anterior, era a moça com quem dançava na festa. Diante do espanto da mãe, ele esclarece que, ao contrário do que pensava, a jovem não é desequilibrada, ela é cega. Na gruta, Melésio deixa pétalas caírem como chuva sobre Esmeralda, emocionado, dizendo que trouxe inúmeras flores. Ela ri, chama-o de bobo e pergunta onde encontrou tantas. Ele revela que arrancou todas pelo caminho, enquanto lembra que Dominga o proibiu de trazer comida, já que ela tinha dinheiro suficiente para comprar o que Esmeralda desejasse. Por isso decidiu presenteá-la com flores.
Esmeralda confessa que prefere esse presente a qualquer outro, encantada com o aroma e a delicadeza das pétalas. Diz que gostaria de vê-las e Melésio descreve as cores rosas, amarelas e brancas. Ele coloca em suas mãos uma que, segundo ele, lembra sua pele, outra sua boca e outra o brilho de sua alma generosa. Esmeralda agradece e Melésio começa a enfeitá-la, mesmo com os protestos dela. Ele insiste afirmando que fica ainda mais bela, mais radiante do que todas as flores que carrega. Comovido, diz que Deus deve amá-la muito para tê-la criado tão formosa. De repente, Esmeralda ouve o trote de um cavalo e pergunta quem se aproxima. Melésio entra em desespero, convencido de que vieram buscá-lo por ter colhido flores na casa grande. Aterrorizado, foge às pressas, deixando Esmeralda sozinha. Branca conversa com Crisanta sobre a jovem mencionada por José Armando e comenta que no início ele acreditou que ela fosse louca. Crisanta acha que existe algo intrigante naquela moça, mas não consegue identificar o que. Então Branca revela o motivo, ela é cega, conclui que José Armando provavelmente a ajudou por compaixão e acredita que isso basta para não se preocupar, garantindo que ele jamais imaginaria envolver-se amorosamente com aquela garota. José Armando chega à gruta e anuncia sua presença. Ele diz que Esmeralda está ainda mais encantadora com as flores na cabeça. Ela explica que foi Melésio quem a enfeitou. José Armando identifica como pobre bobo e admite que percebeu algo distinto nela. Apesar das condições em que vive, ela fala com clareza e boa formação. Esmeralda explica que tudo o que sabe aprendeu com Lúcio, o Dr. Malaver, médico da cidade, que há anos é seu mestre, lê livros para ela, ensina e a corrige com dedicação, diz que o estima como um pai. Quando José Armando pergunta sobre seus verdadeiros pais, Esmeralda conta que a mulher que a criou disse que sua mãe morreu no parto e que seu pai morreu em um estouro de gado. Contudo, essa mesma mulher às vezes diz coisas que assustam, superstições e histórias sombrias. Ela explica que Lúcio sempre pede que ela não dê crédito a isso, mas em certos momentos Esmeralda admite temer que possa conter alguma verdade. Revela que às vezes, ao ouvir o som da água, sente como se escutasse vozes tentando revelar um segredo sobre sua vida. José Armando pede que esqueças as imaginações e explica que esses sons não passam do ruído do redemoinho formado pela água ao desaparecer sob a montanha. Ele então revela o verdadeiro motivo de sua visita, queria vê-la dançar. Quando ela ri, José Armando reafirma que foi exatamente por isso que veio. Esmeralda admite que dança, mas somente quando ninguém a observa. Ele pede que ela finja que ele não está ali. Esmeralda retruca que sabe que ele está presente e ele sugere que pode fingir ir embora. Ela hesita constrangida e ele a provoca suavemente, insistindo para que faça isso por ele. Esmeralda aceita, mas avisa que só dançará imaginando que ele já se afastou. José Armando promete que assim que ela começar, partirá de verdade para que ela se sinta mais à vontade. Esmeralda então inicia a dança enquanto ele observa. Na fazenda, Adrian é questionado por Graziella sobre o paradeiro de José Armando. Ele responde que ela parece perder o noivo a todo instante. Ofendida, Graziella diz que ele fala sem encará-la e pergunta se evita olhá-la por considerá-la feia. Adrian afirma que para ele ela não é bonita nem feia, está ali apenas para servir os patrões e seus convidados. Graziella declara que fará o possível para não precisar dele e ele diz que isso seria excelente para ela. De volta à gruta, José Armando aplaude a dança de Esmeralda, que anuncia que ainda falta a última volta e a caravana. Quando ela gira, José Armando a ampara para evitar uma queda, os dois então se entregam a um beijo.